Oi, galerinha do 8º ano. Então, para a atividade de hoje, nós vamos ter esse novo assunto, adjuntado nominal. Mas antes de responder, vocês devem assistir ao vídeo que está o link disponibilizado lá para que vocês assistam antes de ver esse assunto aqui do livro. Então, vocês podem ir lá na página 64, certo? E aí nós vamos refletir isso daqui antes de me comentar o que é uma adjunta adnominal. Então, se vocês devem ter visto o vídeo, o adjunto adnominal, ele também são palavras, certo? Que significa adjunto nominal nome, que vem sempre junto ao nome, e esse nome é um substantivo. Tudo que vier ao redor do substantivo vai ser um adjunto adnominal. Então, vamos ver aqui. Eu vou explicar a atividade. Releia o trecho abaixo de Admirável Mundo Novo. Agitou de novo a mão e a enfermeira-chefe baixou uma segunda alavanca. Os gritos das crianças mudaram subitamente de tom. Havia algo desesperado, de quase demente, nos urros agudos e espasmódicos que elas então soltaram. Observe a primeira frase do trecho e, sem retomar o texto inteiro, responda: a enfermeira-chefe havia baixado outra alavanca anteriormente? Sim. Que palavra possibilitou que você chegasse à conclusão? Quando ela disse assim, a enfermeira-chefe baixou uma segunda alavanca, então ela já havia feito algo antes, certo? Ela já havia baixado outra antes. Então, a palavra segunda remete que ela já havia baixado algo antes. Sem retomar o texto, a gente tem como perceber isso, certo? 2. Agora releia o trecho que descreve a sala de condicionamento neopavloviano. O diretor abriu uma porta, entraram num vasto cômodo nu, muito claro e ensolarado, pois toda a parede do lado sul era constituída por uma única janela. Qual é a sua impressão em relação ao cômodo descrito? Ele parece ser um lugar amplo, vamos dizer assim, amplo, claro, ensolarado, vazio, né? Que palavras passam essa impressão? As palavras vasto, quando ele diz vasto cômodo nu, grande e vazio, né? E nu, e claro, e ensolarado. Então, todos eles são adjetivos, porque deram características à sala, certo? À sala desse cômodo. E aí, gente, vamos ver no anotar aí, vocês podem ver na página que tem o livro, página 64 e página 65, vai ser nossa atividade. No trecho da atividade 2, os adjetivos vasto, nu e claro, ensolarado, assim como o artigo 1, que compõe a palavra num, especificam o substantivo cômodo. As palavras que, em uma oração, exercem a função de delimitar e especificar o sentido de um substantivo são chamadas de adjuntos adnominais. Então, todos esses aqui, entre vasto, cômodo, nu, muito claro, claro, ensolarado, são chamados de adjuntos adnominais. E aí, os adjuntos adnominais, vamos ver esse aqui, ó, são importantes ferramentas nos textos, pois auxiliares na construção do efeito de sentido, tornam-se responsáveis por enriquecer a caracterização de substantivos. Releia o trecho de Admirável Mundo Novo, reproduzido no início do capítulo, e encontre alguns adjuntos adnominais cruciais para o enriquecimento dessa narrativa. Então, ó, aí vocês vão responder esse terceiro. Enquanto os bebês se aproximavam, o sol ressurgiu de um eclipse momentâneo atrás de uma nuvem. Vocês vão responder qual é a classe gramatical a palavra destacada, em que informação ela apresenta sobre o eclipse do sol. B. O que provocou esse eclipse? A palavra uma pertence a que classe gramatical? Você pode ser número, artigo, substantivo. Que função sintática momentânea exerce essa frase? Certo? Você vai responder esse terceiro. Copia a pergunta e faz a resposta. Então, veja aí a seguir. As flores do campo têm
Então, veja aí, ó. Flores é o substantivo, então tudo que tiver ao seu redor vai ser um adjunto nominal. As, que é artigo, é adjunto nominal. A locução adjetiva do campo é um adjunto nominal. Aí tem um defeito grave. Tem um verbo. Veja que o que gira em torno dele, defeito é o núcleo, é o substantivo, um artigo e grave, adjetivo, adjunto nominal. Então, anote aí. O adjunto nominal caracteriza, especifica ou delimita o sentido de um substantivo. Esse substantivo pode aparecer em qualquer função sintática, núcleo do sujeito, complemento, adjunto adverbial. Então, as classes gramaticais que podem assumir a função de adjunto nominal são os artigos, os adjetivos. Se for um artigo, é um adjunto nominal. Se for um adjetivo, é um adjunto nominal. Se for uma locução adjetiva, é um adjunto nominal. Se for um pronome, adjunto nominal e numeral também. Seguindo na página 65, você vai copiar a pergunta. Esse trecho de texto não é necessário. Você vai ler o trecho do texto e vai dizer qual a função da palavra mágica em relação a substantivos ritos. Porque a palavra mágica é importante para o significado expresso. A que classe gramatical pertence a palavra mágica e qual a sua função sintática que ela exerce na frase. Quando falar função sintática, adjunto adverbial, adjunto nominal, certo? Que é o que a gente está estudando agora. Identifique e classifique os adjuntos que determinam o substantivo veias. Pode ser como lá que eu disse, um artigo, um adjetivo, um numeral, vocês vão ver aí. Identifique e classifique os adjuntos nominais que determinam os substantivos poderes. Aí você vai dizer se é pronome, se é adjetivo, se é numeral, etc. Copie o quadro abaixo no caderno e complete os adjuntos adnominais, classificando de acordo com a classe gramatical a que pertence. Aí, nessa letra F, você vai retirar lá do texto alguns adjetivos, locuções adjetivos, pronomes, artigo definido, indefinido, certo? E lê as orações a seguir. A pesquisadora lê o livro sobre ritos. A antropóloga contou a experiência. Reescreva no caderno as orações acima, acrescentando um adjunto nominal para cada substantivo em destaque. Você vai acrescentar outra palavra a cada palavrinha destacada aqui. Agora explique como cada um desses adjuntos nominais que você usou contribuiu para ampliar o significado da oração. Aí você pode acrescentar um numeral, um pronome, um artigo ou um adjetivo. Vocês vão usar a sua criatividade, certo? Então, espero que tenham entendido. Tentem responder a atividade e tirem suas dúvidas. Até logo!